Quando a gente fala em natureza, não tem nada que represente mais isso do que uma floresta bem verde, um campo gramado ou um pomar cheio de árvores frutíferas. Mas por que tanto verde? Porque a maioria esmagadora das plantas são dessa cor, e não azul, ou branca, ou quem sabe, até mesmo preta. Meu nome é Diego e hoje nós vamos falar de ciência. As plantas produzem um próprio alimento num processo que a gente chama de fotossíntese, e esse nome vai te lembrar lá das aulas do ensino fundamental. Para fazer a fotossíntese, a planta tem que ficar exposta ao sol, ou pelo menos à luz indireta, no caso de plantas de sombra. Mas todas as plantas precisam de uma quantidade certa da luminosidade solar para sobreviver. Nesse processo, elas usam um pigmento verde chamado clorofila, e isso dá a cor verde da planta. Essa explicação é muito vaga, porque é muito fácil falar que a planta é verde por causa da clorofila que é verde. Mas por que a clorofila é verde? Isso os cientistas realmente ainda não sabem ao certo, mas a ideia que eles têm é que isso pode ser um caminho para a planta se proteger contra a luz variante do sol. E já você vai entender o que é essa luz variante, e não é o carro. E você pode pensar que o verde pode ser tão eficiente quanto qualquer outra cor, já que todas as cores vêm da percepção da luz. Mas a verdade é que isso pode ter sido uma sacada genial para uma planta. Veja só, as plantas conseguem energia absorvendo a luz solar. Então talvez a gente pense que elas poderiam absorver o máximo de energia possível para assim não ficar sem energia e, consequentemente, sem alimento. Mas se elas conseguissem absorver toda a luz que atingisse as folhas, as plantas não seriam verdes, e sim pretas. E o fato de parecerem verdes é que essa é a cor que elas mais refletem. Tudo que a gente consegue ver é porque a luz chega nesse objeto ou ser vivo e depois vai para os nossos olhos. E isso é a percepção da luz. Por isso, quanto menos luz, ou seja, quanto mais escuro, menos cor você enxerga e assim, menos coisas você enxerga. É como se eu dissesse que o escuro é a falta de luz e assim, falta de cor. Se eu perguntar para algumas pessoas qual é a cor do sol, a maioria vai responder que ou é branco ou é amarelo, porque é assim que a gente tem a percepção do sol aqui da Terra. Tem algumas variações para laranja, para vermelho, mas são casos bem específicos. Mas o sol tem a luz branca e a gente pode provar isso olhando para um arco-íris que se forma num dia de sol ou chuva ou perto de cachoeiras. As cores do arco-íris nada mais são do que a luz branca do sol, passando pelas minúsculas gotinhas de água que ficam flutuando no ar, fazendo o papel de um prisma. Mas mesmo que nossos olhos não consigam ver a diferença de cor da radiação solar sem um prisma, se a gente olhasse para essa luz com algum equipamento específico, a gente ia ver que a luz tende a ser mais puxada para o verde, ainda que a diferença seja bem tênue. Pois é, o sol é mais verde do que amarelo, e eu acabei de destruir todos os seus desenhos de infância. Agora ficou mais estranho, porque se o sol emite mais a luz verde, por que as plantas rejeitam essa porção mais abundante dos raios de sol? De acordo com um artigo publicado em junho de 2020, os cientistas acreditam que pode ter descoberto o porquê disso. A equipe de cientistas por trás do estudo, liderada por um grupo da Universidade da Califórnia Riverside, propôs que talvez, ao contrário do que parecia, as plantas não estejam tentando absorver o máximo de luz possível. Talvez elas só estejam tentando absorver uma quantidade de luz que não flutue muito. E agora a gente vai entender a questão da luz variante que eu disse lá no começo do vídeo. Imagina que você é uma folha na copa de uma árvore que está lá no meio da floresta. As outras folhas que estão ao seu lado e em cima de você estão sempre mudando, porque elas crescem, balançam com o vento e também existem coisas externas, como por exemplo um dia nublado, que impede a luz solar de tocar a superfície das folhas. Ou seja, a quantidade de luz solar que incide sobre você, plantinha bonitinha, pode variar muito a todo momento. E as folhas das árvores e das plantas em geral são como mini usinas de energia, e como toda usina, elas são mais vulneráveis a variações bruscas. Um pico de energia pode, por exemplo, danificar as células, enquanto uma queda na capacidade de captar luz pode significar que a planta não terá energia suficiente para continuar funcionando como precisa. Mas na natureza, existe toda essa variabilidade da quantidade de luz solar atingindo uma planta, e de alguma forma ela precisa regular a quantidade de luz que absorve, para nunca ter um pico prejudicial ou queda de energia. E os pesquisadores acreditam que as cores que a planta absorve pode ajudar esse processo a acontecer. Enquanto as plantas rejeitam a luz verde, que é a mais abundante, elas absorvem várias outras cores das extremidades do espectro que eu vou te mostrar agora. Os comprimentos de onda mais azuis têm mais energia do que os verdes, enquanto os vermelhos
tem menos. E os pesquisadores levantaram a hipótese de que a planta tem a média da energia dos diferentes comprimentos de onda de luz que ela absorve. E assim, elas ficam mais resistentes a choques repentinos. Por exemplo, se tem um verão mais severo ou se a planta passou por uma poda, as folhas não vão sofrer por causa do aumento repentino de incidência de luz sobre elas, porque elas não absorvem tudo que chega até elas. A chave aqui é que a quantidade de luz de cada comprimento de onda pode variar dependendo de vários fatores. Então, um surto de energia solar em comprimento de onda azul, que é mais energético, deve ser menos destrutivo se for distribuído entre todos os outros comprimentos de onda que a planta absorve. E como a luz verde é mais abundante, se a planta absorvesse toda essa luz, qualquer mínima variação poderia ser grande demais para ela suportar. Por isso ela repele a luz verde e absorve todas as demais cores de forma homogênea em quantidades menores. Não é que a planta escolheu isso, mas a própria evolução foi refinando esses pequenos detalhes para poder ser dessa forma. Então, para a planta gerar o alimento e sobreviver, talvez seja mais fácil se ela for verde mesmo. É claro que existem plantas de outras cores, mas isso eu vou deixar para contar em um outro vídeo. Ah, e uma dica extra aqui, quanto mais escura a planta é, menos luz direta ela vai precisar, porque ela já absorve mais do que as plantas claras. Então, se ela ficar muito tempo no sol, ela pode se queimar. Mas como toda regra tem uma exceção, quando você for comprar uma planta para colocar na sua casa, dá uma pesquisada para ver se ela é de sombra ou de sol. Agora não esquece seu like aqui nesse vídeo e também de se inscrever aqui no canal, porque assim você vai estar ajudando a espalhar conhecimento científico de uma forma que todo mundo pode entender. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.